Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição e desta vez bem especial do Vitamina B, Bíblia, Bênção e Bom Humor. E hoje eu quero dedicar este episódio às mulheres. O Dia da Mulher foi agora, relativamente próximo, e eu quero que este episódio seja dedicado às mulheres. O meu nome é Virgílio e, ao contrário do costume, hoje vamos iniciar com um versículo este episódio. E lá em Provérbios 31:10 a Bíblia faz-nos uma pergunta: mulher virtuosa, quem a achará? E a resposta vem logo após, dizendo: o seu valor excede muito o dos rubis. Hoje eu quero partilhar um pouco convosco da minha história e, mais uma vez, sendo um episódio especial, sem script, falar um pouco com o coração aberto. E hoje quero falar de duas mulheres que são as responsáveis por eu ser o Virgílio que sou hoje, a minha mãe e a minha esposa. Então hoje, num episódio mais emotivo, peço que se segurem, não chorem muito, mas vamos tentar levar este episódio até ao fim. Eu quero começar por dizer que quando foi o Dia da Mulher e quando eu pensei em fazer este episódio, automaticamente surgiram-me estas duas pessoas para falar. Ou ao pensar em mulheres e no valor que as mulheres têm e como eu valorizo as mulheres, é impossível não pensar nestas duas. A minha mãe é uma mulher de uma força incomparável, uma mulher que nunca se rendeu às circunstâncias, que depois de algumas rasteiras e algumas tapetes que lhe foram tirados debaixo dos pés pela vida, por pessoas, por doenças, situações menos positivas, muitas vezes entre discussões, entre arrufos, entre problemas entre nós, sempre foi alguém que me ajudou a moldar um caráter extremamente bondoso e generoso. Mas também é ela a responsável. E como todos que a conhecem e que me conhecem, sabe que foi à minha mãe que eu fui buscar esta minha personalidade potinho de açúcar. Mas a verdade é que mesmo pensando neste mau feitio do qual às vezes somos cometidos, a verdade é que a minha mãe é uma mulher extremamente generosa e altruísta. A minha mãe é aquela pessoa que ao pé dela e enquanto o prato dela tiver comida, não há quem passe fome. Enquanto ela tiver peças no corpo que possa tirar, ninguém passa frio. Uma mulher que mesmo nos momentos difíceis da vida, mesmo quando em tempos era difícil na nossa casa, mesmo em momentos em que nem sempre dava para fazer tudo o que se queria ou como se queria, ainda havia sempre espaço para partilhar, para dividir. E tudo isto sempre sem esperar nada em troca. E então, se eu posso hoje agradecer por ser o homem que sou, grato como sou, é porque sempre vivi num lar onde partilhar fazia parte do nosso dia-a-dia, onde partilhar era um princípio básico e elementar da nossa vida. Cresci num lar onde nós olhávamos para os outros e foi com a minha mãe que eu aprendi a olhar para a necessidade do outro, onde eu aprendi a tentar saciar a vontade e as necessidades daqueles que estão à minha volta e não olhar só para o meu umbigo. Outra coisa que eu nunca posso deixar de mencionar e que falo muitas vezes, a minha mãe foi também quem me ensinou que o racismo só existe na cabeça de quem quer. A minha mãe ensinou-me desde pequeno o valor da vida, o valor de cada um de nós na sociedade, que grandes, pequenos, relevantes ou pessoas que não são conhecidas têm todas a mesma importância. Cresci a ouvir, e a minha mãe trabalha num tribunal, cresci a ouvir a frase: Virgílio, é tão importante saber o nome da Senhora das Limpezas, como do juiz que manda nisto tudo. E esta foi então a personalidade que eu fui criando desde pequeno. E sou grato à minha mãe pela integridade e por tudo aquilo que ela me deu e por tudo aquilo que ela cultivou em mim e que hoje faz de mim um homem que eu acredito ser um bom homem. E então eu quero começar por agradecer à minha mãe muito e a todas as mães deste país e deste mundo por estarem a criar gerações após gerações, entre todas as dificuldades, com todos os problemas, todas as limitações. Entendamos hoje que o fundamento da nossa sociedade está atrelado àquilo que as nossas mães, tantas vezes em sacrifício, deixam ficar nos nossos corações. Então, muito obrigado, mãe, por tudo o que fizeste e que continuas a fazer, por toda a ajuda que me deste e que continuas a dar-me na minha vida. E espero poder continuar a ter-te ao meu lado para te agradecer durante muitos e longos anos. E a outra pessoa que me tem moldado muito, que me tem
educado e ensinado muitas outras coisas na vida é a minha esposa, que igualmente com a minha mãe partilha muitas das qualidades, mas ao pensar na minha esposa eu percebo e sai-me logo à mente o exemplo que ela é de amor, compaixão, perdão, esperança, bondade, tudo aquilo que nós podemos almejar a ser no que toca a boas características da nossa personalidade, eu encontro na minha esposa. E isto não é algo agora ou só porque eu casei, ou como muitos dizem, não muda depois de casar. Ela sempre foi assim. E como eu gosto de contar às vezes uns tesourinhos da minha vida, hoje eu quero partilhar um convosco que nos acompanha desde quase sempre, ou desde muito cedo que nós nos conhecemos. Ainda éramos namorados. E houve um dia em que íamos juntos de autocarro e eu estava a ir com ela para a casa dela. E perto já da casa dela, mas ainda algumas paragens de distância, estávamos no autocarro e a minha esposa, na altura ainda namorada, a Sara, disse-me: Virgílio, aquele senhor ali está a passar muita dificuldade. Um senhor que tinha um saco. Assim, eu não consigo descrever de uma forma muito visível, mas imaginem um lençol embrulhado com um nó em cima que dava para ver ao longe que tinha coisas pesadas dentro, mas que até ela mencionar eu não tinha sequer dado conta que o senhor estava no autocarro, quanto mais aflito. Entretanto o senhor carregou no botão para parar e a Sara disse: amor, vamos sair e vamos ajudar este senhor. Ele está muito aflito, ele está cansado, nota-se que ele não está bem e ele precisa que alguém o ajude a chegar a casa. E eu, até porque estava ainda numa fase de que, como todos nós já passámos por isso, queremos impressionar a nossa cara metade, assumi essa tarefa e disse: vamos, eu vou mostrar que eu sou um homem valente, valoroso e forte e eu vou ajudar este senhor a carregar. E então o senhor se desceu do autocarro, nós descemos atrás dele e ela, sempre com a voz simpática e amorosa dela, foi lá falar com o senhor, perceber o que se passava. E é neste momento que eu, ainda jovem, muito mais imaturo, talvez não tão amoroso, começo a ver a minha vida andar para trás. À medida que a Sara fala com este senhor, nós entendemos que este senhor está perdido. Este senhor reconhece a zona, mas entre cansaço, uma idade já bastante avançada e talvez alguma debilidade já mental, este senhor não fazia ideia para onde é que ia. O senhor estava num estado já quase a entrar no desespero, em que ele queria chegar à casa dele e não sabia aonde, e só nos conseguia dar uma localização aproximada de onde é que morava a filha. E eu peguei as coisas às costas e deixem-me dizer-vos, aquele saco eu comecei por dizer que parecia pesado, ele era muito pesado. E ao longo da nossa caminhada, que demorou quase 1 hora, o saco foi ficando cada vez mais pesado. Mas nós fomos andando e ela continuava a falar com o senhor e o senhor já chorava porque já se sentia mal pela debilidade em que ele estava e por nos estar a causar um transtorno, e ela sempre com uma voz mansa e suave a acalmá-lo e a dizer-lhe: mas vamos tentar encontrar, diga-me onde é que mora a sua filha, o que é que há ao pé, nós conhecemos a zona. E fomos andando até que o senhor nos deu umas referências e andámos e andámos e andámos, até que a seu ponto nós entregámos este senhor a uma filha que já andava também desesperada à procura do pai, e percebemos realmente que o senhor estava já num período de decadência mental e que tinha decidido sair de casa com as suas tralhas e bugigangas às costas para ir viver com a filha, mas sem ter condições de o fazer. Mas foi neste dia também que eu passei a olhar para a minha namorada, com quem eu entretanto casei, e percebi a pessoa maravilhosa que eu tinha ao meu lado. Uma pessoa que teve a capacidade de, num olhar, entender a necessidade daquele que estava à nossa volta. E então eu volto à passagem, quando lembro destas duas mulheres que formaram o meu caráter, estas duas mulheres que me ajudaram a entender o que é ser uma boa pessoa, o que é ser alguém verdadeiramente bondoso e com um bom caráter na sociedade, que eu olho para o versículo que lemos: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o dos rubis. E a verdade é que se calhar eu hoje olho e vejo que ela se calhar está mais próxima do que aquilo que nós imaginamos. Muitas vezes nós não damos valor a estas características inerentes da mulher. E nós homens, hoje, homens, desculpem os que me estão a ouvir, mas eu aqui vou ter de dar o prémio, eu vou ter de entregar o Globo de Ouro às mulheres. A verdade é que este cuidado, este olhar atento, esta preocupação, esta capacidade de calçar o sapato do outro, de se colocar no estado do outro, esta capacidade que as mulheres, na sua generalidade, têm
de empatizar, de perceber o que o outro está a passar, de criar uma ligação. E eu acredito, e vou até mais longe, digo, eu aposto que eu terminaria aquela viagem, se eu fosse sozinho, ia ser apenas mais um senhor no autocarro, apenas mais uma pessoa com uma bagagem às costas. Mas há muitas coisas que é preciso esta sensibilidade, esta proximidade e esta capacidade que tantas vezes é menosprezada, que as mulheres têm e que tantas vezes nós na sociedade olhamos para elas como sendo emocionais, dizendo que isso é algo errado ou que a mulher não deveria ser assim. E hoje a minha recomendação é, quando olharem para uma mulher, entendam que essa é a maior ferramenta que ela tem para prestar à sociedade. Este olhar atento, este coração que consegue instantaneamente colocar-se no sentimento do outro, na condição do outro, no sofrimento do outro, e que nos leva a entendermos uns aos outros muito melhores. Estas são as ferramentas que as mulheres trazem para a nossa sociedade, entre muitas outras, antes que comecem já a achar que eu tenho algo ou que acho que a mulher é só isto. Mas eu acredito que esta é uma das coisas que nós tantas vezes menosprezamos e que se tem perdido ao longo da sociedade, em que nós achamos que nós temos de viver num mundo corrido, de um por cima do outro, de crescer, de olhar todos para o outro apenas e só como um degrau. Mas eu continuo a acreditar que nós precisamos desta visão feminina, e não só as mulheres. Nós homens, toda a gente na sociedade, deveríamos ter uma maior capacidade de preocupação, de empatizar, de nos colocar na situação do outro, de ter um olhar atento à necessidade do outro. Tirar mais o olhar do nosso umbigo, tirar o rei da nossa barriga e olharmos para a sociedade e para os que nos rodeiam com este olhar atento, carinhoso e bondoso que é comum das mulheres. Então hoje eu quero congratular e parabenizar todas as mulheres e agradecer a todas aquelas que me ouvem e a todas as que também não me ouvem, por tudo aquilo que têm feito pelo bem da nossa sociedade, por serem o fundamento e a estrutura social e emocional que suporta as nossas sociedades, suportam as nossas gerações, e pedir-vos, mulheres, continuem a fazer tudo isto por nós. A nossa sociedade não funcionaria se não fossem vocês. Eu quero agradecer-vos, mulheres, por tudo aquilo que têm feito ao longo das gerações pelas nossas sociedades, tudo aquilo que tem sido criado em cima da vossa bondade, do vosso caráter, do vosso esforço e da vossa empatia, do vosso olhar atento e da vossa vontade de fazer o bem sem se importar a quem. Um muito obrigado da minha parte. Isto é o que eu hoje tenho para partilhar com vocês. Espero que todos nós possamos valorizar as mulheres que estão à nossa volta, que todos nós possamos entender e verdadeiramente ser gratos por todas as mulheres que até hoje contribuíram para aqui estarmos. E se me permitem terminar, independentemente de todas as coisas, uma coisa que temos garantia é que foi necessário que houvesse uma mulher na sua história para que hoje pudesse estar a ouvir-me. Então que possamos ser gratos por tudo aquilo que as mulheres têm feito, por tudo aquilo que as mulheres têm conseguido e construído na nossa sociedade. Os agradecimentos estão feitos e eu quero apenas deixar um grande abraço a todos aqueles que me ouvem. Fiquem bem e até à próxima.